Olá, gente querida! Hoje é o dia 20 de setembro. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum, mas a igreja hoje celebra a memória dos primeiros mártires coreanos. Alguns são do século XVII, mas a maioria do século XIX, em muitas perseguições acontecidas. A igreja registra o nome de Santo André Kim, que era presbítero, e de um leigo chamado Paulo Chong, mas muitos outros companheiros mártires, homens, mulheres, adultos, idosos, crianças, muito parecido com os mártires aqui do Rio Grande do Norte, lá de Uruaçu e Cunhaú, na Arquidiocese de Natal. Assim como aqui os mártires do Rio Grande do Norte são os primeiros mártires, proto-mártires brasileiros, lá na Coreia temos esta multidão de mártires testemunhas da fé. O texto do evangelho de hoje é de Lucas 8, de 16 a 18. São apenas 3 versículos, mas muito bonitos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candeeiro, a fim de que todos os que entrem na casa vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esta é uma seção de textos do Evangelho de Lucas em que aparece Jesus pregando a palavra de Deus. Logo depois da parábola do semeador, onde há um acento tanto para a semente, a força da semente, a generosidade, a fecundidade da semente, mas também a força do tipo de terreno. Depois da parábola do semeador, Jesus então agora foca no modo de escutar a palavra de Deus. O acento central destas sentenças, destes ditos que Jesus utiliza é o modo como nós devemos escutar a palavra de Deus. Como disse, é um grupo de 3 sentenças. A primeira no versículo 16, a segunda no versículo 17 e a terceira no versículo 18. A primeira sentença do versículo 16, o foco, o centro é a imagem da luz. E esta luz, esta lâmpada, não deve ser coberta por uma vasilha ou colocada debaixo da cama, mas deve ser colocada num lampadário, num candeeiro alto, para que todos possam vê-la e que ela possa iluminar a casa inteira. A segunda sentença, no versículo 17, provém exatamente do discurso missionário, do testemunho dos missionários que pregam o Evangelho. E ali, Jesus se utiliza de uma técnica muito bonita, que é o paralelismo antitético. Antitético vem de antítese, de oposto. Então, é um paralelismo, 2 coisas colocadas lado a lado, mas estas 2 coisas são opostas. Jesus então põe em oposição aquilo que está escondido será manifesto. Aquilo que é dito em segredo será conhecido de todos. Finalmente, o terceiro dito é, na verdade, uma aplicação que Jesus faz. Jesus começa com
esta observação. Atenção ao modo como você escuta a palavra de Deus. E mais uma vez, ele constrói o raciocínio a partir de um paralelismo antitético, um paralelismo de oposição. A quem tem, será dado, a quem não tem, será tirado, até mesmo aquilo que julga ter. Vamos agora tentar compreender o significado desses três ditos. Então, a luz deve iluminar toda a casa. A luz é a palavra de Deus. A primeira pergunta, então, é sobre a atitude do discípulo diante desta palavra. Ele deve não somente ouvir a palavra, mas ele deve também difundir a palavra, espalhar a palavra, para que a palavra possa iluminar a vida de outras pessoas. A palavra de Deus deve ser manifesta e conhecida. Ao mesmo tempo, para mim é um elemento importante quando a palavra de Deus é pregada e é acolhida, a palavra de Deus consegue revelar e manifestar os segredos ocultos do coração humano. Muitas vezes a pessoa passa anos a fio prisioneira, completamente prisioneira dos seus ódios, das suas amarguras, quando ela se deixa penetrar pela palavra de Deus, quando ela acolhe a iluminação que provém da palavra de Deus, a pessoa rasga o coração e permite que aquilo que está escondido, e exatamente porque está escondido, você não permite que aquela zona da sua vida seja iluminada pela palavra. Então, abra o coração, rasgue o seu coração para que a luz da palavra penetre todos os recantos da sua vida e ilumine cada recanto da sua vida. De fato, os segredos do coração humano, aquilo que está escondido, vem à luz por meio da palavra de Deus, da luz da palavra que ilumina cada cantinho, cada recanto da vida do ser humano. Finalmente, o versículo 18, Jesus tem uma matemática um pouco estranha. A quem tem, será dado mais, a quem não tem, até mesmo que julga ter, será tirado. Muitas pessoas pensam que Jesus está falando de recursos materiais, de bens materiais. Absolutamente não. Sobretudo é interessante porque no Evangelho de Lucas, Jesus tem uma preocupação muito grande com os pobres, com os oprimidos, com os deserdados. Então não se trata de dar ou tirar recursos materiais. A matemática de Jesus diz respeito a outra coisa. Não se deve desperdiçar a palavra de Deus. A palavra que foi anunciada não deve ser jogada fora. Disso depende muito a atitude com a qual eu acolho essa palavra. A atitude com a qual eu escuto ou não o evangelho que foi proclamado. Não somente, daí também vem outra consequência importante no evangelho de Lucas: colocar em prática a palavra de Deus. Nós poderíamos assim dizer: quem tem abertura, quem tem uma boa atitude de escuta e quem tem disponibilidade para colocar em prática a palavra de Deus, Jesus doa cada vez mais a palavra. Jesus doa cada vez mais o dom do entendimento, a capacidade de entender, a capacidade de acolher, de ouvir e de praticar a palavra de Deus. Uma bela síntese do texto do Evangelho de hoje é: atenção, como escutais. Atenção ao modo como se escuta a palavra. Atenção à atitude com a qual eu acolho ou não a palavra de Deus. Permitamos que a palavra penetre em nós, ilumine cada segredo do nosso ser, cada cantinho, inclusive aquelas zonas sombrias que nunca foram tocadas pela graça de Deus. Permita que a graça de Deus faça uma obra na sua vida. Quantas pessoas estão endurecidas, empedernidas, exatamente porque não permitem que a chuva da graça de Deus, que a luz da palavra de Deus penetre cada segredo escondido
cada recanto sombrio, e nós muitas vezes não permitimos que Deus nos visite, que Deus visite aquele ponto sombrio da nossa alma, da nossa compreensão, da nossa estrutura psicoemocional, e por isso essa estrutura não é transformada pela graça de Deus. Permita que o Espírito Santo faça a sua obra na sua existência. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu mando o meu abraço muito carinhoso e especial para a querida paróquia de Paranatama, onde estive em visita pastoral até ontem, domingo, o dia do Senhor. Terminamos uma semana inteira de missão, de visita pastoral. Foi uma experiência absolutamente linda da graça de Deus. Deus abençoe todos aqueles da paróquia de São Luís Gonzaga. Um abraço a você, minha irmã, meu irmão. Eu também os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.